Difusora Jarismar Pereira. 13h20, 13h20. Boa tarde, professor. Boa tarde, Ian. Boa tarde, Raimundinho. Boa tarde, Cartacho. Difusora Boa tarde, Caiazeiras. Eu sempre escutei, Ian, com vários comentários, que político é como um peixe. É fisgado pela boca. E aí, eu não vou dizer detalhes, são muitos de políticos daqui de Caiazeiras que falam muito. Às vezes dizem a verdade, mas não é o momento. Às vezes diz uma coisa que o povo interpreta mal e depois pede desculpa. Esse aí eu dou um exemplo. Pituriano disse que tinha que botar focinheiro em cachorro, passou 20 anos chamando ele de deputado de cachorro. Hoje é no mundo todinho que usa focinheiro em cachorro. Mas são questões que se colocam dizendo, só tem uma boca, tem que falar menos e 2 ouvidos para escutar mais. Não sei o que levou ontem o governador de São Paulo, Tarcísio, se foi do ímpeto dele, do subconsciente ou não, mas foi praticamente o mesmo gesto de Bolsonaro com relação à Covid. No momento crucial, você saiu com uma história daquela, eu não sou coveiro. Não pensou nas famílias que estavam morrendo. Você volta, nem quer pedir desculpa, mas se pedisse, é como uma flecha atirada, não tem mais volta. Ontem, mesma forma, Tarcísio, o pessoal morrendo lá, ele disse que enquanto não falsificasse a Coca-Cola dele, dos Estados Unidos, ele não estava preocupado. Hoje pediu desculpa, fez tudo diferente de Bolsonaro. Aí é onde vem o que os analistas políticos dizem. É diferente do seu patrão ou foi apenas porque ele está numa iminência de uma candidatura para presidente que ele resolveu pedir desculpa, fez diferente do seu chefe? Não sei. Só o tempo dirá se as atitudes deles, ele pensa como ele disse ontem, ou se não, foi um lapso, foi uma falha do subconsciente, foi uma falha de um político. Não sei. Eu nem ligo para essas questões do que o cara diz, que às vezes não assume, às vezes diz, às vezes pede desculpa, como ele pediu aqui no áudio, pediu desculpa, mas é bom você imaginar que o ditado popular que diz que política é como peixe pode acontecer, pode ser fisgado pela boca. Falar pouco e ouvir mais. Dentro desse mesmo limite, Ricardo Coutinho falou, aí não é culpa dele não. Aí é culpa da imprensa de quem quer interpretar com maldade. Eu digo com verdade. Ele disse claramente, e eu ouvi a entrevista, 50 minutos, voto do candidato que Lula indicar. Então ele não disse voto em Adriano Galdino, que era o candidato que queria ser do PT, ele não disse voto em Frei Anastácio, ele não disse voto em Luiz Couto, ele não disse voto em João Azevedo, ele disse quem Lula indicar. Alguns botaram. O Ricardo Coutinho disse que vota em Lucas Ribeiro. Teve nada a ver. Ele disse que podia ser, se indicasse Lucas Ribeiro, ele votava em Lucas Ribeiro, se indicasse Cícero, ele votava em Cícero Santos, se indicasse qualquer um outro, não votava. Mas aí interpretaram. Aí é interpretação. Ele disse corretamente e o cabo interpreta como quer, com a maldade ou sem maldade. O jornalista profissional vai dizer, o ex-governador disse que também não interessa por eleição não, que tanto faz como tanto fez o apoio. Já mostrou isso nas urnas. Mas o governador disse que vota no candidato que Lula indicar. A chance de Lula votar em um outro candidato que não seja Lucas Ribeiro na Paraíba? Qual é o maior partido depois do PT que apoia Lucas no Congresso? O MDB. O MDB, o veneziano está tirando o MDB. E aí? Onde Lula botou? Quem é que está no Congresso que resolve o problema de Lula? Quem está lá agora resolvendo? Renan Calheira. De que partido? Todos lá quem está resolvendo é do MDB. Então pode acontecer tudo, inclusive nada. Agora a interpretação de cada um quer levar para onde quer. Não é o meu caso, que eu só digo quando eu vejo e quando consulto. E escuto o que foi dito. Ele disse assim, ele não disse, eu voto em Lucas, eu voto em coisa, disse
quem Lula indicar. Pode ser Lucas, pode ser qualquer um. Indiferente de quem ele votar. Não estou dizendo que vai ganhar, não. Agora, a interpretação é que mata. Porque você passa na rua, o cara diz: aí, tu viu ali? Disse isso. Não é, porque tudo que você diz aqui, o cara escuta lá. Aí vai que ele pega uma diferente. Hoje, por exemplo, eu disse da votação da Câmara, dos vereadores, que 2 faltaram e 3 se absteve da votação. Aí os outros votaram contra. É a mesma coisa ter votado contra, mas não é. Porque até mandaram até as propostas que tinha que eles queriam, ou cobrar outro. Então é importante demais que você diga aquilo que foi dito, para não gerar esse tipo de constrangimento. Você dizer uma coisa, aí o cabo interpreta com a maldade ou sem maldade, de um lado ou para o outro, e o cara vai dizer no rádio uma coisa que não aconteceu. O importante é você sempre ouvir melhor e depois falar. Por isso que eu primo para dizer: pode 50 cabas, 50 repórteres aqui de Cajazeira, dá uma notícia à minha frente. Mas eu não dou notícia que o cara, por exemplo, daqui a pouco mais detalhe não. Eu só dou quando tiver consultado as bases, consultado o povo, para não dar notícia e ser desmentido. Eu já vi um cara dar notícia, agora um acidente, morreu um taxista daqui para Souza. Tem 50 taxistas daqui para Souza, ficou 50 famílias preocupadas. Isso não é notícia. Eu dei o primeiro, deu não, você deixou todo mundo doido com a notícia que você deu primeiro. Então, notícia, tem que aprender lugar, local, quem e a hora que foi feito. Você tem que perguntar a si mesmo. Na hora que o Ian disser: vou dar uma notícia aqui, irmã, aonde foi? Eu tenho que perguntar a Ian, com quem foi? Por que foi? Porque senão eu vou trazer uma notícia distorcida. E isso não é bom para canto nenhum, principalmente o rádio. Porque o rádio não dá tempo para você checar de novo. No rádio o cara não vai repetir de novo. No computador, você vai apertar lá o botão e olhar de novo se foi aquilo ou não foi. Mas no rádio é imediato. Então isso aqui tem que ter cuidado. E a maioria não tem cuidado não. A maioria hoje acha que fazer rádio é brincar com a consciência e consentimento das pessoas. Uma notícia depois de dada pode dar 10 direitos de resposta aqui nesse mesmo horário. Não é a mesma pessoa que vai escutar. Não é a mesma pessoa que vai escutar. E se escuta outra pessoa, não vai chegar a todo recanto conforme indica. Por isso que eu disse, eu fui uma vez para um congresso, era uma frase bem miudinha, Ian, para 4 pessoas saírem com a frase, para um passar para o outro. A frase era: o cachorro mordeu a perna de Nicolau foi parado no hospital. E mais um trechinho, aí pequenininho. O último já disse que eu só sei que um tal de Nicolau mordeu a perna de um cachorro. Porque foi transmitido de forma errada e na hora errada e por pessoas erradas. Boa tarde.